Olá pessoal, hoje eu vou falar da sessão de microfisioterapia e de nova medicina germânica usadas juntas, as duas numa mesma sessão. A primeira parte vem do paciente. O paciente conta a sua história, os seus sintomas, um único sintoma, como ele começou, quando começou, como ele evoluiu e de tratamentos que já fez anteriormente e os resultados desses tratamentos. Essa história do paciente é continuada com o que a nova medicina germânica traz. A gente vai ligar esse sintoma ou esses sintomas ou doença a uma situação de vida que essa pessoa teve, um conflito, um trauma vivido que se relaciona especificamente aos sintomas apresentados hoje ou que apareceram no paciente nos últimos tempos. A utilidade disso é fazer o paciente perceber que o corpo está trabalhando a favor dele, que o sintoma é parte de um processo maior que iniciou a partir de um trauma, de uma situação de vida, de um conflito. Então é com o trauma que a pessoa tem que lidar e não com a resposta no corpo. É o trauma que tem que ser resolvido ou superado. O corpo simplesmente se adaptou para manter a vida daquele paciente. Quando o paciente tem essa informação completa, liga o seu sintoma à situação que ele viveu, o corpo pode mudar o jeito de sua resposta, pode aliviar a forma inconsciente de manifestação do corpo, que é através de dor, através de medo, sustentando problemas intestinais ou cardíacos. Isso depende de cada paciente, ou melhor, depende de cada conflito. Através do conflito, há uma resposta no corpo. Essa primeira parte é a parte da medicina germânica. Informar ao consciente da pessoa aquilo que o inconsciente já sabe. Transformar a informação inconsciente em informação consciente pode trazer resultados físicos muito rápidos e muito importantes. Então, qualquer tratamento que a pessoa tenha feito antes e não tenha dado resultado pode ter fracassado por ter essa ausência de informação. A situação que a pessoa viveu não foi superada, não foi trabalhada, não foi sequer identificada pelo paciente. Às vezes ele não sabe o porquê que o corpo está respondendo daquela forma. Ter essas informações ajuda o paciente a começar a perceber que a saúde dele depende muito mais dele mesmo do que de qualquer outro tratamento que ele tenha experimentado ou que ele vai experimentar no futuro. Na microfisioterapia acontece o seguinte: cada trauma que a pessoa tenha vivido é registrado na sua mente, no seu cérebro, traumas muito antigos que às vezes a pessoa conscientemente não lembra, mas estão registrados na mente da pessoa. Acontece que o cérebro tem a mesma origem embrionária que a epiderme. Como a gente não consegue acessar manualmente o cérebro, a gente faz como numa reflexologia esse acesso através da pele. Esses pontos, uma vez estimulados, geram uma resposta global no corpo. O que acontece é que esses pontos são correspondentes a uma situação vivida pela pessoa. Ocorreu a situação, o cérebro registrou essa situação negativa, e a pele, ao mesmo tempo, gerou um ponto de bloqueio. Então, quando esse mesmo ponto é estimulado na sessão, o corpo inconsciente sabe que se trata dessa situação específica vivida de forma negativa. Numa sessão, são trabalhados alguns desses mapas e aliada à informação trazida inicialmente pela nova medicina germânica, o corpo começa a desencadear um processo de autorreparação. O corpo tem o poder de se autocurar. Se ele não está progredindo nesse processo, algum bloqueio ou alguns bloqueios estão impedindo ele de fazer isso. E esse é o objetivo da terapia, da microfisioterapia e também da medicina germânica. Em seguida, o paciente é orientado sobre a pós-terapia. Alguns cuidados que ele deve ter: tomar bastante líquido, repouso, que ele pode ter dor de cabeça,
pode ter uma alteração, aumento das funções gastrointestinais, bexiga. Ele é orientado como lidar com isso. E para finalizar, o paciente pode fazer alguma pergunta ainda nesse tempo, se ele ficou com alguma dúvida. Geralmente eles perguntam sobre uma segunda sessão, que é dado um prazo de 40 a 60 dias. Isso varia muito com o tipo de sintoma que a pessoa tem, há quanto tempo esse sintoma está ali, e se tem um único sintoma ou vários sintomas. Então isso varia muito, é muito individual. E uma sessão dessa demora cerca de 1h30, e a marcação de uma segunda sessão varia pela resposta do paciente, para um prazo de 40, 50, 60 dias. Um abraço, pessoal, até a próxima.